Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aires de Antônio L4. No dia 2 vamos dar continuação do exame da Escola Superior de Jornalismo de admissão, que é exame de História, em que anteriormente já tínhamos resolvido do 1 a 25, sabendo que o exame tem 50 questões. De seguir, já estamos na página em que começa o número 26. Antes de tudo, deixa o seu like, partilha o vídeo se és o primeiro. Faz chegar o vídeo para aquele que precisa, aquele que pretende fazer as relações públicas, precisa fazer curso de auditoria, pretende fazer curso de marketing, precisa fazer curso de jornalismo, pois em todos esses cursos citados irá ser útil essa correção. Número 26 diz assim: entre 23 e 28 de setembro de 1962, realizou-se o primeiro congresso da Frelimo em Dar es Salaam, Tanzânia, onde foi confirmado como presidente. Olha, isso aconteceu, meu congresso aconteceu o segundo, assim como o terceiro. Mas naquela época, quem era o presidente? Falando de cerca de 1962, o Eduardo Mondlane ainda estava em vida, na qual acabou de perder a vida em 1969, se não me falha. Neste caso, o presidente era Eduardo Mondlane. Número 27. A Carta da Organização de Unidade Africana foi assinada em maio de 1963 por 31 dirigentes africanos. Entre os objetivos, a organização apontava. Aqui sabe que é uma carta que foi assinada por dirigentes africanos. Então, qual é o objetivo? O objetivo só deve ser a linha C. Pois a linha A, temos negociar o processo de independência com os países colonizadores. Não, mas indo para a resposta correta, para não gastar tempo, a linha correta é a linha C. Eliminar todas as formas de colonialismo em África. Passando para o 28, em 1970, o general Kaus de Ariga lançou uma ofensiva de grandes proporções em Moçambique contra a guerrilha da Frelimo. Envolveu cerca de 8.000 tropas portuguesas. Esta ofensiva ficou conhecida por saber como ficou conhecida essa ofensiva. E a linha correta, eu fico com a linha B, lembrando da 12ª classe nas aulas que eu tive. Então a linha correta é a linha D. Para aquele que tem o livro de edição segunda, irá encontrar isso lá. E não irei comentar muito, pois já se passa muito tempo que eu fiz, então acabei por esquecer mais. Estudei na 12ª classe, no ano também que eu já não sei. 29. A esta Africana Force, composta por 75.000 quenianos e 55.000 ugandeses, também 92.000 homens do Tanganyika e 30.000 do Nyasalandia, foi uma força militar ao serviço dos aliados. Devemos saber que Tanganyika atualmente estamos a falar de Tanzânia, Galera é sabido, e Nyasalandia também faz parte dos nomes. E foi uma força militar ao serviço, quer saber, ao serviço que serviço que se tratava. E sem dúvida estamos a falar da Primeira Guerra Mundial, que se juntaram para poder defender. Vamos passando para o número 30. No continente africano, existem mais de 200 organizações regionais, contudo, a União Africana reconhece apenas 5 organizações. Devemos ver que são muitas palavras escritas, então nós levar do tempo nessas linhas, apenas irei dar a resposta correta. Número 30, a linha correta é a linha A. E é se juntar ao meu canal
ou ao meu grupo do WhatsApp, em que terás acesso aos exames totalmente grátis, sem nenhum custo. Apenas é só participar no canal, no grupo e se inscrever nesse canal e terás acesso aos exames totalmente gratuitos. 31. O apoio à luta pela independência de Moçambique foi feito por todas as forças progressistas a favor do fim do colonialismo, destacando-se estados, organizações da sociedade civil. No ano de 1968, havia muitas atividades de solidariedade política desenvolvida pelos países nórdicos, em especial pela Suíça, onde o tal era, quer saber o que o tal era. Então, o tal era ministro da Defesa, falando acerca do apoio, então, só por ser ministro da Defesa. 32. O último golpe de Estado em África ocorreu no ano de 2022. São 4 anos atrás que aconteceu esse golpe, 2022. Então, quer saber onde ocorreu esse golpe? E é sem dúvida que é a linha B, Burkina Faso, Malawi, não vai falar Egito também não, então a linha correta é a linha B, o número 32. José Carveirinha foi o primeiro africano a receber o prêmio Camões. Sabem que José Carveirinha é um dos grandes da literatura moçambicana, assim como fora. Ele é um dos primeiros a receber o prêmio, mas em que ano que o José Carveirinha recebeu o prêmio? E estamos falando de 1989, que a linha correta é a linha A. E esse nome se encontra em muitas partes da língua portuguesa, na parte de literatura, então encontramos o José Carveirinha citado. 34. A primeira forma de explicação das sociedades primitivas sobre a origem da vida é o... Quer saber a primeira forma? E aqui tem várias. Tem ciência, tem bíblica e tem cósmico. Então nós vamos falar acerca mais de mito, pois nós se for lembrar na história da 11ª classe, em que fala acerca de cosmogonia e mitogonia. Então a linha correta é a linha D. A linha correta é a linha A. 34, a linha correta é a linha A. Para entender mais esse número, é necessário recorrer à fonte dos livros da 11ª, que fala muito acerca da primeira explicação, que é História. Passando para o 35, o primeiro e principal tratado, o de Versalhes, é assinado sem prévia discussão pela delegação. Cadê outra parte? Delegação alemã a 28 de junho de 1919. Isso acontece na Primeira Guerra Mundial, onde uma provocou e acabou de assumir várias coisas. Então, é saber que a linha a linha correta, sem gastar tempo, é a linha B. Perder as suas antigas possessões coloniais em África a favor da Inglaterra, França e Rodésia. Quer dizer que perdeu todas suas coisas. 36. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada em São Francisco em maio de... Sabem que ano foi criado? Essa Organização Popular Africana. Estamos a falar de 1945, pois em 1955 a Conferência de Bandung, então a linha correta é a linha P. Número 37. Até 1994, o único país independente da África governado por uma minoria branca era... para mim, esse é o número 37. Fico com a linha C, África do Sul, pois já era aquele ano muito acelerado. E desculpa, número 37, observando, a linha correta pode não ser África do Sul,
pois a África do Sul passou por aquilo aí. Então, cancelo um pouco esse número e penso para um voluntário possa responder esse número e deixar nos comentários. Mas já fica de fundo descartado. Vamos passar para o número 38. Era a intenção do partido bolchevique de Vladimir Lenin, logo após a vitória da Revolução na Rússia em 1917, intelectual. Lembrar desse nome, estudei isso na 10ª classe como meu professor de História, o famoso Mandanda. Então, lembrando o que ele falou, a linha correta do número 38 é a linha B. Um estado de ditadura do proletariado ao nível político. Então, sem dúvida, é a linha mais que correta. 39. As sextas eleições autárquicas em Moçambique vão se realizar em. Isso se fala acerca do futuro. 39. Então, a linha correta é a linha B. Mas, na verdade, a linha correta do número 39 depende das contas que você irá fazer. Então, para mim, não iria ficar com o mês em que leva janeiro e setembro, pois a maioria das vezes as eleições em Moçambique acontecem. A maioria das vezes em Moçambique acontecem em outubro. Então, fico com a linha D, que é em outubro de 2025, que foi no passado. 40. A falta de universidade nas colônias portuguesas e a teoria concebida pelo governo colonial de desenvolver uma cultura lusofônica unificada forçou os jovens africanos a deslocar-se para a metrópole. Esses jovens estudantes foram instalados no número 40, que a linha correta é a linha C, Casa dos Estudantes das Colônias CEC, fundada em 1994. Lembrar que história às vezes exame a sangue frio, como fala o professor de História Carlos Didi, o professor que me preparou para o exame de admissão, e vários outros docentes prepararam para o exame de admissão. Então, a linha correta é a linha C. 41. A 5 de setembro de 2014, foi assinado o acordo de cessação das hostilidades pelo número 41, que saber pelo quem estava presidente foi Jacinto Inhofe e o líder Jacama. A linha correta é a linha B, 41. 42. O auxílio econômico e técnico prestado pelo governo americano à Europa saída da Segunda Guerra Mundial destinada a apoiar a sua reconstrução ficou conhecida por. Estamos a falar de 42, que a linha correta é a linha A. 43. Moçambique foi eleito membro. Repetindo. Moçambique foi eleito membro não. Moçambique foi eleito membro não permanente. Vamos falar de 43. Permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Não foi eleito em. Quer saber em que ano? Que Moçambique não foi eleito. Então vamos falar da linha P. Setembro de 2022. Passando para o número 44. Estamos com o tempo, já temos 14 minutos. Em 1990, entrou em vigor a nova Constituição da República de Moçambique. Sim, concordo. Que nesse tempo passou a ser multipartidária. Mas será que é multipartidária, pluralista ou capitalista? Não. Temos multipartidária, mono também não. Então descartamos a linha. Descartamos a linha B e D. Descartamos a linha B e D. Ficamos com A e C. Então queremos saber a linha correta é qual. Então a linha correta é, sem dúvida, a linha A.
45. A União Africana. Lembrar que antes de 1990 o sistema moçambicano era mono, em que apenas em que não acontecia o que eles chamam de votação para poder escolher um presidente. Então, após 1990 começou a acontecer o que chamamos de votação. Passando para o número 45. A União Africana, que substituiu a OUA em 2002, foi aprofundada no plano institucional e passou de organização de coordenação a... Quer saber, passou para o quê? Então, número 45, a linha correta, vamos para a linha C, instituição de integração. 46. As duas províncias mais populosas de Moçambique são... Isso faz um pouco parte da geografia, mas aqui está. Neste caso, vamos começar a descartar algumas linhas. Vamos descartar a linha A, vamos descartar TT, não faz falta, descartar Cabo Delgado e deixamos Zambésia. Então a linha correta é sem dúvida a linha D, Nampula e Zambésia, segundo a geografia do professor Celso. 47. A plena implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana entrou em vigor, que sabem que é onde que entrou, e é sem dúvida que é 1 de janeiro de 2021. Segunda resposta que eu vi, essa que eu vi, então também lembrar que esse número fiz de chutar mesmo com muita dúvida, então qualquer tipo de comentário agradeço por caso agradeço se comentasse sem críticas, pois faz tempo que não revejo muito isso de história. 48. O governo apresentou e adoptou o conteúdo do Programa da Reabilitação Econômica PRE, que foi muito famoso após a independência, versão moçambicana do ajustamento estrutural segundo os modelos propostos pelo Fundo Monetário Internacional e gerido pelo Banco Mundial. Quer saber o que aconteceu? Vamos falar de janeiro de 1987, também se estudou na 12ª classe. Temos 49. Entre 19 e 21 de outubro de 1983, Samora Machel efetuou a sua primeira visita à Inglaterra, tendo sido recebido pela primeira-ministra britânica. Quer saber qual é o nome? Estamos a falar de Margaret. A linha correta A. E número 50, a nossa última pergunta, estando fora do tempo. Moçambique deu início à exportação de gás natural liquefeito da bacia de Rovuma no dia, quer saber que dia? Então vamos passar para a linha de 4 de fevereiro de 2020. Obrigado, conseguimos terminar o exame da Escola Superior de Jornalismo, um exame que na primeira parte é fácil e também na segunda é fácil, mas algumas partes tornou difícil, mas deu para esmagar. Partilha o vídeo, comenta, pois aqui nós estamos para poder esclarecer todas as dúvidas e te ajudar a alcançar o sucesso. L4 na casa, let's get it.